Vamos então falar sobre o principal assunto de hoje, que é a prisão de um suspeito de terrorismo que aumentou a tensão para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando. Prisão de suspeito de terrorismo aumenta a tensão para a posse do presidente Lula. Arsenal e ligação com o QG preocupam, Bolsonaro se cala e militares falam em desmobilizar acampamento até a posse. Reportagem da Mariana Holanda, na Folha de São Paulo. A prisão do sábado, dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, do homem suspeito de ter tentado explodir um caminhão de combustível em Brasília, aumentou o clima de tensão em torno da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorrerá em uma semana. Petistas, aliados do futuro mandatário e autoridades do país temem novas tentativas de terrorismo e dizem que aumenta a pressão para a desmobilização do acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no QG do Exército, da capital federal, a poucos quilômetros da cerimônia de posse. Ao grupo antibomba agindo lá em Brasília. Bolsonaro não se manifestou sobre o episódio e apenas postou uma mensagem de Natal nas redes sociais. Já autoridades envolvidas na cerimônia da posse do dia 1º de janeiro falam na necessidade de revisão de planos e reforço de policiamento diante do cenário. Desde o resultado das eleições proclamado no segundo turno, bolsonaristas se reúnem no local para protestar contra a vitória do presidente petista. Eles pedem intervenção militar e alimentam um discurso que Lula não vai tomar posse. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu o suspeito no sábado, como antecipou a Folha de São Paulo. No depoimento ao qual a reportagem teve acesso, Jorge Souza disse ser bolsonarista e participar do acampamento do QG do Exército. O caso aumentou a pressão sobre o Exército, que vem sendo há semanas cobrado para desmobilizar os manifestantes. Ministros do Supremo fazem parte dos que defendem a imediata desocupação do local. De acordo com integrantes da alta cúpula da Força, há a intenção de desmontar a estrutura do local até o próximo dia 30, na condição de anonimato. Eles dizem que haverá gente lá no dia da posse, mas que o acampamento está 100% desmobilizado. Integrantes do Exército passaram a desmontar barracas, mudar a permissão do estacionamento e proibir trio elétrico no local há cerca de 15 dias. Segundo um general ouvido pela Folha de São Paulo, o feriado de Natal foi importante para garantir que alguns voltassem para suas casas. Para militares, se a desmobilização for truculenta, pode aumentar a temperatura e piorar o cenário. Se até outrora eles defendiam as manifestações do QG, o discurso entre os integrantes das Forças Armadas tem mudado com o comportamento violento dos atos. Agora, alguns deles passaram a dizer que os manifestantes não são bem-vindos. Segundo essas pessoas, há bem-intencionados no local, mas podem haver marginais. Eles dizem temer ainda algum tipo de vinculação com o Exército. Isso aqui é o arsenal que foi apreendido com o rapaz que fez terrorismo. Armas e munições encontradas na casa do suspeito que tentou explodir um caminhão de combustíveis em Brasília. Autoridades envolvidas na posse presidencial devem se reunir nesta semana para falar dos planos para o evento. Várias delas falaram à reportagem da Folha que há muita preocupação e que é preciso ainda mais cuidado do que já havia sido programado. Além do silêncio de Bolsonaro, o ministro da Justiça, Anderson Torres, demorou a se manifestar. O jornal chegou a procurá-lo no começo da tarde desse domingo, mas mais de 24 horas após o explosivo ser desativado, alguns minutos depois, Torres usou as redes sociais para afirmar que acionou a Polícia Federal para acompanhar as investigações. Importante aguardarmos as conclusões oficiais para as devidas responsabilizações, escreveu ele. Integrantes do governo eleito se queixam do que classificam como omissão e conivência do governo federal e do Exército. Dizem que o acampamento deveria ter sido desfeito há muito mais tempo e relembram da escalada de violência do dia da diplomação da chapa Lula-Alckmin no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Na ocasião, bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal, atearam fogo em carros e causaram caos na capital. Eles justificaram o protesto pela prisão ordenada por Alexandre de Moraes naquele dia ao indígena José Acácio Serene Chavante por sua participação nos atos antidemocráticos na capital federal. Petistas pontuam que, apesar da cobrança em cima do governo eleito, eles ainda não têm caneta para investigar ou punir criminosos. Aliados de Lula
e autoridades policiais ligaram um alerta especialmente durante Arsenal, encontrado com suspeito de ter tentado explodir um caminhão de combustível em Brasília. Os graves acontecimentos de ontem em Brasília comprovam que os tais acampamentos patriotas viraram incubadoras terroristas. Medidas estão sendo tomadas e serão ampliadas com a velocidade possível, disse o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, do PSB, em suas redes sociais. Ele disse ainda que o armamentismo cria degenerações e que é preciso superá-lo. O PT ganhou a eleição defendendo revogar decretos armamentistas de Bolsonaro, que flexibilizou e aumentou a circulação de armas de curto e longo calibre em sua gestão. Bolsonaro também usava politicamente o discurso do armamento ao dizer que um povo armado jamais será escravizado. A frase, inclusive, foi criticada pelo bolsonarista preso pela polícia no sábado, em seu depoimento que a Folha teve acesso. Ele disse que planejou, com manifestantes do QG, a instalação de explosivos em pelo menos 2 locais da capital federal para dar início ao caos que levaria à decretação do estado de sítio no país, o que poderia provocar a intervenção das Forças Armadas. Na versão dada aos policiais, o investigado mencionou o artefato localizado neste sábado, dia 24 de dezembro, nas imediações do aeroporto de Brasília e também os planos da instalação de explosivos em postes de energia próximos a uma subestação de distribuição em Taguatinga, cidade do Distrito Federal. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. E mandem superchat, gente. 230 pessoas aqui assistindo a gente. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui para a gente ficar por dentro de tudo. Uma mulher desconhecida sugeriu aos manifestantes do QG que fosse instalada uma bomba na subestação de energia de Taguatinga para provocar a falta de eletricidade e dar início ao caos que levaria à decretação do estado de sítio, disse Souza, que é do Pará e tem 54 anos. O apoiador de Bolsonaro também afirmou à polícia que no dia 12 de dezembro teria conversado com PMs e bombeiros acionados por conter manifestantes e que naquele momento avaliou que os agentes de segurança pública estariam do lado do presidente e que em breve seria decretada a intervenção das Forças Armadas. Porém, ultrapassado quase um mês, nada aconteceu, então eu resolvi elaborar um plano com os manifestantes do QG do Exército para provocar a intervenção das Forças Armadas e a decretação do estado de sítio para impedir a instauração do comunismo no país. A Polícia Civil realizou a prisão dele na noite de sábado. Pela manhã, a Polícia Militar do DF afirmou ter interceptado o artefato explosivo. Segundo fontes da corporação, o motorista do caminhão percebeu que uma caixa havia sido colocada no interior do caminhão e decidiu acionar a polícia. No local, foi encontrada uma pequena dinamite com temporizador. De acordo com as pessoas que tiveram acesso à investigação, o caminhoneiro não tem relação com o crime, mas a polícia aponta outros envolvidos. Em seu depoimento, Souza cita um outro homem chamado Alan e diz que ele teria sido responsável por deixar o explosivo no caminhão. Segundo o detido, eles se conheceram no acampamento em frente ao QG. À noite, o Exército foi contatado pelas autoridades locais que informaram da prisão e da suposta relação do episódio com o acampamento. Segundo a Folha apurou, Alan foi procurado, mas não estaria mais em frente ao QG, ou seja, picou a mula. Essa é a reportagem da Folha sobre o episódio, a prisão desse terrorista,